Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o jurista, professor e escritor Martônio Montalverne. Qual o papel das Supremas Cortes na defesa da democracia? O direito pode ser utilizado como arma política? Vamos falar sobre o recém-lançado livro do convidado. Ainda, ensino, formação e atuação dos operadores de direito. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Martônio Montalverne Barreto Lima é advogado. O convidado é doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Martônio Montalverne é professor titular da Universidade de Fortaleza, Unifor. O entrevistado é procurador do município de Fortaleza. Martônio é ex-procurador-geral da capital. O jurista está lançando, pela editora Contra Corrente, o livro Supremo Tribunal Federal, Prússia contra Reich. E para falar sobre o livro e outros temas, eu converso agora com Martônio Montalverne. Professor Martônio, é uma honra tê-lo aqui conosco na TV Otimista, nos estúdios aqui no programa Política, para saber da sua mais recente obra e nos ajudar a entender esse fascinante mundo jurídico, né, que suscita tantos debates, tantas polêmicas. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo, muito obrigado. Cumprimento a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite da TV Otimista para estar aqui discutindo, né, alguns temas, especialmente sobre o livro que acabamos de publicar. Perfeitamente. Eu li algumas resenhas da obra do senhor, mas eu sempre acho que ninguém melhor do que o autor para falar, né, do filho recém-nascido. Portanto, em linhas gerais, a gente vai aprofundando alguns pontos, né? Mas em linhas gerais, de que se trata o livro que acaba de chegar às bancas físicas e virtuais? Eu posso dizer, Evaldo, que eu fui guiado basicamente por uma pergunta, uma indagação, digamos assim, uma indagação central, no sentido de tentar esclarecer por que o judiciário, em determinados momentos históricos, que são momentos decisivos de democracias, o judiciário falha. Quais são as possibilidades interpretativas e como nós podemos produzir uma natureza explicativa teórica para estes fenômenos. É claro que nós poderíamos olhar isso lá atrás, nós tivemos sempre, né, esse desafio de legislativo, de poder judiciário, etc. Né? Mas eu resolvi me ater ao exemplo do século XX, que é algo mais próximo de nós, e é onde nós temos uma grande virada na teoria política e na teoria constitucional. Porque no começo do século XX, seja no México ou seja da experiência alemã, nós começamos a ter as primeiras tentativas do que se chama de realização da democracia econômica. O que é esse conceito? A democracia econômica procurava, através de constituições avançadas, fazer da democracia política uma democracia econômica. Ou seja, o fazer do cidadão político um cidadão também econômico. Sim. Uhum. O cidadão que vota e ser votado, mas ele não tem seguridade social, não tem previdência, não tem saúde, educação, moradia, nem pode garantir melhoria de nível para a sua família. Entendi. Então, esse cidadão que é político, ele pode votar, ele pode ser votado, mas ele não é um cidadão econômico. Então, essas constituições procuraram, como a brasileira de 88, elas procuraram transformar essa democracia política também em democracia econômica. É mais ou menos o vácuo do estado do bem-estar social, inclusive desenvolvido? É o começo do bem-estar social, quando essas constituições começam a dirigir
Por isso daí a qualificação de constituições dirigentes, ou seja, quando elas começam a interferir, na verdade, na realidade política, econômica, Sim, social, e a partir daí elas tentam, na verdade, mudar esse ambiente ou, como alguns teóricos dizem, não é, civilizar o conflito entre capital e trabalho. Entendi. Aí já é mais ou menos o pós-guerra, né? Debater esse constitucionalismo que apareceu no século XX e por que que em determinados momentos nós tivemos falhas. Por exemplo, aí eu trago esse caso significativo da experiência alemã, Sim. que é o julgamento do Estado da Prússia contra o governo central, ou o governo do Reich, onde o Poder Judiciário permitiu uma intervenção que afastou do governo o último bastião da então nascente social-democracia alemã, que era o governo da Prússia. Sim. E com isso, né, o caminho foi livre para o assalto do nacionalsocialismo. Basta dizer que o julgamento foi em outubro de 1932 e em janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler. Ou seja, foi uma pilastra ali, né? Foi um julgamento interpretado não é, como um caminho livre para o assalto final da chamada democracia da República de Weimar. Um obstáculo removido, né? Um obstáculo a ser removido. E isso teve uma repercussão intelectual, política, jornalística muito grande na época, até hoje. Né? Se procura fazer esse trabalhar do passado né, para a tragédia que aconteceu depois com o nacionalsocialismo. Agora, Hitler foi votado, né? Não estamos falando aqui do assalto enquanto golpe, né? Em termos, ele foi votado, é verdade, mas já na eleição, por exemplo, de dezembro de 1932, o número de votos favorável ao Partido Nacional Socialista diminuiu. Sim. Ele precisava de uma coalizão. A coalizão foi feita porque o então presidente foi convencido de que deveria nomeá-lo chanceler. Isso. E ele achava que seria inofensivo, tanto é que ele chamava Hitler de o cabo austríaco. Né? Ou seja, que seria uma pessoa desimportante, que não se achava que ele tinha-se Constituição, não tinha inspirava leis, os riscos, tem partido, tem imprensa, e ele é louco, mas ele se comportará dentro desse limite. O que, óbvio, muitas pessoas já à época diziam, não será assim. Né? Quando você observa na história, você tem, diante de qualquer viés ideológico, nós temos intelectuais de diferentes vieses e que advertiram do perigo há muito tempo antes. Entendi. Max Weber, em 1920, um grande sociólogo, claro, liberal. Inclusive foi deputado liberal durante Weimar. Maynard Keynes, um social-democrata inglês, mas que enxergava o que estava acontecendo, e Leon Trotsky, ou seja, nós temos três visões diferentes, um revolucionário comunista, um social-democrata e um liberal, todos três disseram, isso vai terminar numa guerra. Isso terminará numa gélida noite polar de extrema dureza. Não é um verão ensolarado que está na nossa frente. Então, isso já se sabia. Sim. Não é possível imaginar que os intelectuais, os homens que à época compunham a última instância do Poder Judiciário, não é, como o Tribunal do Estado, que essas pessoas não sabiam disso também. Entendi. Então, havia todo esse ambiente por conta da advertência da história. Sim, né? sim. Claro. E existiu um roteiro mais ou menos previsto, né? Havia advertências, né? Os sociais-democratas da época sabiam isso, os comunistas sabiam, inclusive os liberais, o Partido de Centro, todo mundo sabia disso. O que se viu foi a grande imprensa, conglomerados financeiros, né? Grande capital, que se uniram acreditando que a destituição daquele governo poderia resolver os problemas de corrupção. Entendi. Então, ou seja, eu analisei essa parte e, óbvio, eu fiz uma análise, eu não faço uma comparação entre duas experiências tão distintas como Brasil e Alemanha, óbvio. Então, com o que aconteceu aqui com o golpe de 2016 e o que significaram os governos de Lula, 1 e 2, da presidenta Dilma, tudo isso, e por que essa interrupção? O impeachment de Dilma
aliás, falando de uma forma invertida, a eleição de Bolsonaro tem vínculo com o impeachment de Dilma? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que o golpe contra a presidente Dilma pavimentou o caminho para a eleição de Bolsonaro. E as dúvidas sobre os ataques à democracia de Bolsonaro e seus apoiadores estão aí visíveis. Um golpe, nas aspas, que eu coloco dentro de regras estabelecidas, né? Inclusive pelo Congresso, né? Mais ou menos. O Supremo Tribunal Federal teve uma jurisprudência durante o impeachment de Collor de Mello que não manteve no caso de Dilma. E de lá para cá nós não tivemos mudança nem nos artigos 85 da Constituição e nem na lei, porque o Supremo Tribunal Federal mudou a interpretação. Isso. Em 92, o Supremo Tribunal Federal disse que podia controlar o processo, contra a voz dissonante, àquela época, do ministro Paulo Brossati. Exatamente. Em 2016, o Supremo disse que não podia controlar. A lei de 1950, ela precisa ser atualizada. A lei é de 1950, né? Tem várias diferenças. O Supremo Tribunal Federal, na sua jurisprudência de 92, estabeleceu que a pena de afastamento do cargo e inelegibilidade era uma coisa só. Isso num julgamento, inclusive, final do ex-presidente Collor de Mello. No caso da presidente Dilma, o Senado Federal e o Supremo dividiu a pena e ficou por isso mesmo. Até lembro que foi até o Renan Calheiros que sugeriu ali que exatamente, propôs, né? Mas o Supremo não se manifestou sobre isso, ou seja, e permaneceu uma orientação jurisprudencial contrária. Exatamente. Professor, me permita voltar aqui ao livro do senhor. O senhor coloca um dado concreto, um julgamento concreto, inclusive um episódio, salvo engano, que é denominado Domingo Sangrento, inclusive onde houve mortes, etc. Resumidamente, o que foi esse Domingo Sangrento? O governo estadual, do então Estado da Prússia, havia proibido as milícias nazistas de andarem fardadas na rua e de se manifestarem. Porque essas milícias, elas promoviam arruaças, elas invadiam clubes, reuniões e várias mortes. E essa proibição foi suspensa pelo governo central. Então, essas milícias, que mais tarde, na verdade, se chamarão de SA, que integrará a estrutura do aparato, um dos integrantes da estrutura do aparato do Estado nazista, né, essas milícias continuavam nas ruas a fazer manifestações. Pregavam o fim da Constituição, o fim das eleições, a destruição do parlamento, a destruição do próprio poder judiciário. Então, esse ambiente já estava tensionado. E em julho de 1932, né, houve um incidente, essas milícias se dirigiram a um distrito da cidade de Hamburgo, um distrito chamado Altona. Aí houve um confronto, né? Houve o confronto com sindicalistas, onde 26 pessoas morreram. A partir daí, o governo central, então, criou a desculpa de que dizer, o Estado da Prússia não tem condição de manter a ordem. De que lado morreu mais, professor? Morreram mais do lado dos milicianos. Tá? Os sindicatos responderam, já vinham sendo atacados. Daí a reação do Estado Central, né? Daí a decretação do estado de sítio, do Estado, na verdade, naquele momento, e a remoção do governo estadual da Prússia. Entendi. O Partido Social Democrata, até hoje, tem na Alemanha, e o governo da Prússia, destituído, ajuizaram uma ação perante o Tribunal de Estado, explicando do que na realidade aquilo se tratava. Que era uma jogada política, que não tinha fundamento na Constituição, que o próprio governo estadual, sim, poderia manter a ordem, sua força policial à época, inclusive, era maior do que o exército alemão. Estava em perfeitas condições de manter, e que aquilo significava uma tentativa do então chanceler de remover o último governo social-democrata que se tinha para o assalto final do nazismo. Então, esse uso excessivo da lei e da força sinalizou... E o Tribunal do Estado, então, disse que a intervenção era constitucional. Entendi. Ou seja, removeu o governo
E a partir, claro, não se poderia imaginar um governo de orientação nazista com o Estado da Prússia, que era o Estado territorialmente maior, o mais populoso e o economicamente mais rico. Então, seria muito difícil ter um governo central de orientação nazista e um governo do principal Estado de orientação social-democrata. Tanto que Berlim é ali na região, né? Berlim era a capital. Exatamente. Era a capital do governo central. Exatamente. Mas Berlim também era o centro, né, político, intelectual, econômico, de tudo isso que acontecia. Então, essa necessidade, né, era uma necessidade política estratégica, a destituição do governo estadual da Prússia. Entendi. E que aconteceu. Entendi. Professor, vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente retoma esse papo que eu acho fascinante, mas para quem quiser saber em detalhes, em 400 páginas, como que consegue esse livro do senhor? Como que consegue adquirir o livro? O livro está adquirido, pode ser adquirido facilmente no site da Editora Contracorrente ou em qualquer das livrarias eletrônicas, né? Tanto na versão eletrônica quanto na versão física. Vamos fazer, portanto, um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Martônio Montalverne aqui no programa Política, na TV Otimista. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, o jurista e escritor Martônio Montalverne, que é professor titular de Direito da Universidade de Fortaleza, aqui conosco apresentando o livro, conversando sobre questões jurídicas e também lembrando, professor, para quem não anotou da primeira vez, como é que faz para encontrar o livro Supremo Tribunal Federal, Prússia versus Reich? O livro é facilmente acessível no site da editora Contracorrente, mas também em livrarias eletrônicas, né? Tanto na versão eletrônica quanto na versão física, né? Creio, é facilmente acessível. Certo. O lançamento do livro foi feito recentemente em São Paulo. Como foi o evento, professor? O evento eu avalio muito positivo. Na verdade, teve um primeiro lançamento aqui em Fortaleza, na minha casa universitária, na Universidade de Fortaleza, que eu fiquei muito feliz. E depois a própria editora e alguns colegas de São Paulo me convidaram para viajar até lá e fazer o lançamento, que aconteceu na editora Taperá, com um debate e com alguns colegas que participaram do debate, mas também um público mais interessado no assunto, né? Alunos, outros colegas professores, profissionais do direito. Então, eu avaliei como muito positiva essa troca de experiência, principalmente para mim como autor, ouvir a crítica ao direito, ouvir a crítica, as reflexões, as obras. Isso para a gente que produziu, né, fez a pesquisa e lançou o nosso olhar sobre isso, isso é muito importante, né, esse retorno da crítica, né? Exatamente. E quem quiser lhe encontrar no Instagram, para seguir nesse debate, como é que faz no Instagram? O debate sobre... como que ele encontra o seu perfil no Instagram, na rede social? No Instagram meu perfil é Martônio Montalverne, então está disponível também, tem todas as indicações sobre o livro. Não é? E, enfim, eu acho que encontrou uma divulgação e também, até onde eu posso ver, óbvio, descontando o fato de que eu sou o próprio autor, né, mas uma aceitação positiva da obra. Legal. Professor, no primeiro bloco, se a gente fosse fazer aqui uma síntese, a gente diria que, nas palavras do senhor, o direito pode ser usado como arma política. É isso mesmo? Na verdade, essa reflexão não é minha. Essa reflexão é de um grande intelectual, né, advogado, mas com formação em teoria política,
muito significativo do século XX, que é Franz Neumann. É um advogado de origem judia e advogava na Alemanha. Está na bibliografia do livro. Está na bibliografia. Ele tem uma obra que se tornou um clássico para a compreensão do ponto de vista político, econômico, jurídico, do que foi o nacionalsocialismo. Essa obra chama-se Behemoth, né, que vem da tradição cultural judaica, o debate, a luta entre Leviatã, que é a construção, as figuras míticas, né, e o Behemoth, que é a destruição. Então, Neumann traça desde a origem por que esse fenômeno do nacionalsocialismo, essa barbárie, aconteceu na Alemanha, né? Onde estavam as origens disso. É uma análise do ponto de vista político, filosófico e teórico. E logo no começo dessa obra, a obra é um volume bastante densa, né? alentado, densa, é o guia básico para quem quer começar a compreender esse fenômeno. Por que esses episódios acontecem? Tá? Por que de repente pessoas medíocres são qualificadas, né, lideranças medíocres, sem conteúdo, como a sociedade de repente vê essas pessoas como salvadores ou como mitos? Seduz a massa. O que massa, leva né, a isso? Né? O que conduz a essas tragédias que acontecem nas sociedades? Né? Na verdade, isso tem uma explicação, não é? Lá atrás, já no século XIX, por exemplo, quando Marx nos fala do 18 de Brumário, e diz essas lideranças absolutamente despreparadas e risíveis, elas podem chegar ao poder e causar verdadeiros danos na sociedade. Então, o Neumann, no começo da sua obra, ele diz a mais perniciosa das armas de luta política é a utilização do direito como arma contra adversários. Nós tivemos isso aqui. Pois é, eu estou percebendo que existe um paralelo aí. Nós tivemos, muito por forte, exemplo, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pôde ser ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff. Isso. Mas o Wellington Moreira Franco pôde ser ministro da mesma Casa Civil do governo Temer um ano e meio depois. Depois o Lula Depois do Supremo ter negado o direito ao Lula, o Wellington Moreira Franco foi. O senador Delcídio Amaral tem um caso inédito. Era um senador, no regular exercício do seu mandato, foi afastado do Senado e preso. Isso. Aécio Neves não foi preso. Ou seja, essa utilização, né, como uma arma política, ela é prejudicial para todo mundo. Na verdade, ela, né, termina se caracterizando como um enfraquecimento ou desaparecimento do Estado Democrático de Direito. É por isso a importância de se cumprir o que está na lei e o que está na Constituição. Entendi. Então, esse foi uma observação. Aliás, esse estudo, ele é objeto de muita discussão, também de um outro grande intelectual, né, advogado, que tentou produzir, né, uma explicação para esse fenômeno jurídico que aconteceu. Também é outro advogado do exercício diário da advocacia e tinha uma banca de advocacia em Berlim com Franz Neumann, esse que eu me referi há pouco tempo, que é o Ernst Fraenkel. E ele escreveu uma obra que é o Estado Dual. A editora Contracorrente, pela primeira vez, vai traduzir essa obra para o português, que é uma obra fundamental também para essa compreensão jurídica. Sim. E qual é a tese principal de Fraenkel? Ele diz como é que foi possível a convivência da normalidade com o terror. Uma convivência paralela. Por que isso aconteceu? E por que isso ainda acontece? Então, essas teses, quando nós observamos esse movimento do século XX e o que veio depois, as tentativas constitucionais de evitar com que isso aconteça, né, tanto estão, do ponto de vista descritas nos textos constitucionais, como elas também estão nas reflexões políticas. Agora, professor, diante disso, por que pegando aqui a tese, né, do uso do direito como arma política, por que o bolsonarismo, numa versão mediana, foi para cima das instituições, atacando-as? Isso já estava claramente no horizonte.
né? Isso já estava claramente no horizonte desde a eleição. Qualquer pessoa de razoável bom senso que olhasse para a história de Jair Bolsonaro, na verdade, podia deduzir do que se tratava. Foi um deputado medíocre, ou seja, sem atuação parlamentar, aproveitou-se de um momento de uma fragilidade institucional, né, desviando o debate fundamental do país sobre democracia econômica, sobre desenvolvimento econômico, sobre nossa soberania econômica, sobre verdadeiras expansões e ampliações de direitos fundamentais que nós nunca tivemos nesse país. Ou seja, aproveitou-se disso com a ajuda de grande setor da imprensa e conseguiu trazer para si uma reivindicação daquilo que se chamava contra a corrupção. Um debate moral, né? Mas... Mesmíssimo argumento que se teve na Itália, em 1926, antes da ascensão do fascismo, na Alemanha a mesma coisa, como se a corrupção fosse um problema central e determinante e a corrupção não tivesse que ser encarada como um problema a ser resolvido pelas instâncias judiciais. Entendi. E não pelas instâncias políticas de exceção. Então, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa com mínimo de leitura poderia deduzir isso. E poderia deduzir, na verdade, a partir das manifestações, a intolerância com um modo de vida determinado, um modo de vida, a diversidade do modo de vida social, a fortíssima religiosidade, ou seja, vinculando ao Estado, enquanto que o laicismo do Estado e a separação de igreja e Estado é uma conquista desde o final do século XVIII, ou seja, uma presença de uma visão obscurantista sobre problemas que são problemas cívicos. Né? Desde o século XVII, que nós temos na filosofia política pensadores que dizem: quem faz a razão serva da fé enlouquece. A razão da vida cívica, a razão da república, ela deve ser guiada por um debate, outro debate de valores, e não o debate da fé, a fé da esfera privada, onde eu exercito a minha liberdade religiosa, respeito a dos outros, deve ser respeitada a liberdade religiosa, mas isso é um assunto Mas privado. não é só no Brasil, professor, em que a fé, os conglomerados de fé, digamos assim, atuam politicamente nos parlamentos, nos governos, não é uma jabuticaba, né? Não, isso tem em outras sociedades. Nos também. Estados Unidos, por exemplo, é um grande desafio das democracias. A questão da fé, a questão religiosa é uma questão da esfera privada, ou seja, onde cada um conduz as suas convicções, que são baseadas em crenças, não em razão, mas são perfeitamente legítimas. Ou seja, para algumas pessoas, esta ou aquela religião lhe faz mais confortável, é perfeitamente legítimo, e a liberdade religiosa é um dos preciosos direitos fundamentais que nós temos. Agora, isso, né, uma visão religiosa transportada para a visão do Estado que diz respeito a todos, é que é problemático. Por quê? Porque nem todo mundo professa a mesma religião. A Constituição, isso é interessante, Erivaldo. A Constituição, ela não obriga ninguém a nada. Tá? A Constituição, ela manda respeitar. Eu posso ter aquela religião, esta religião, posso não ter religião. Posso ter esta visão política, aquela visão política, qualquer coisa. Na verdade, posso gostar de alguém, não gostar de alguém, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar o outro. Esse é o sentido primeiro da convivência democrática. E, nesse respeito, até os liberais dizem isso. O que é a democracia? A democracia é um sistema de limites econômicos, políticos e sociais. Esses limites estão impostos na Constituição. Óbvio, se eu não tenho uma liberdade de manifestação de pensamento, por exemplo, de pregar supremacia racial. Isso não faz sentido. Não é claro. Eu não tenho uma liberdade de manifestação de pensamento para mentir. O Tribunal Constitucional Federal alemão, desde os anos 80, que diz isso. Na verdade, contra aqueles que negam o Holocausto. Tentar golpe de Estado também, né? Tentar Sim, golpe de Estado. eu não posso. Eu não posso ter... A democracia não permite a tentativa de golpe de Estado. É como se a democracia permitisse a sua destruição. Isso é inaceitável. Entendi. Repito, a democracia é um sistema de limites. Entendi. Professor, falando mais conceitualmente, o senhor que é um estudioso, que se debruçou
sobre vários conceitos, entre eles o fascismo. Existe um debate no Brasil se Bolsonaro, ex-presidente, é fascista, se não é. Muitos vão lá no conceito, por exemplo, eu gosto muito do conceito do Norberto Bobbio, né, sobre o que ele entende como sendo fascismo, fascista. Esse termo se adequa ao ex-presidente brasileiro? O fascismo é uma experiência peculiar, né, diferente do nacionalsocialismo, Sim. assim como foi diferente do franquismo na Espanha, como foi diferente do salazarismo em Portugal, ou da nossa ditadura militar que nós tivemos aqui. Isso. Mas o que nós podemos dizer é que o governo Bolsonaro tinha esses elementos, alguns elementos do fascismo, né? Por exemplo, o apelo à religiosidade, o forte militarismo como solução para os problemas, né? A presença, a presença de um discurso moralista contra a corrupção exacerbada e a personificação da liderança numa só pessoa. São ingredientes do fascismo. São ingredientes característicos, né, da experiência fascista, né? Agora, a experiência fascista na Itália, ela diferiu do ponto de vista da visão econômica que se tinha que Bolsonaro, e muito do seu, Bolsonaro pessoalmente, né, não eu me refiro ao seu entorno, que tinha até pessoas, né, com capacidade de formulação, mas Bolsonaro é uma pessoa sem expressão, na verdade. É por isso que eu acho que o ex-presidente Bolsonaro, ele conseguiu atrair para si grande parte do setor da sociedade brasileira, conservador, né, e reacionário. Ou seja, essa direita que não aceita, né, sobretudo, o pluralismo, seja ele político, seja ele econômico, seja ele cultural. Então, canalizou para Bolsonaro, porque naquele momento era a figura mais representativa disso. Entendi. O que é um erro, porque isso demonstra, na verdade, a incapacidade da nossa sociedade de estabelecer, de reconhecer um patamar civilizado. A Constituição de 88, ela diz, é daqui para frente, não é daqui para trás. A eleição de Bolsonaro, o apoio a uma figura como Bolsonaro, significa o quanto grande parte da nossa sociedade tem ainda enorme dificuldade de assimilar um pacto mínimo civilizatório. Mas tem potencial de voto, né? As últimas pesquisas. Exatamente, né? Isso é que entristece, Pois é. Porque tem potencial de voto. Esse setor social acha, na verdade, que eu tenho que ter menos que a Constituição. Entendi. Ou seja, enquanto que em 87 e em 88 nós tivemos a Constituinte, tem coisas que eu discordo, deve ter coisa que você discorda, ou seja, a Constituição brasileira, ela não é unânime, mas é a Constituição que foi possível. E lá está dito, é daqui para frente, não é daqui para trás. Entendi. Tá? E nós tivemos em Bolsonaro a representação, a tradução de um sentimento social que quer daqui para trás. Dá um retrocesso ali. Isso é que é entristecedor. Entendi. Isso é que, transcorridos 35 anos, quase 35 anos da nossa Constituição, nós ainda enxergamos pessoas que são incapazes de um número considerável e de atores políticos como imprensa, setor empresarial, setores religiosos, lideranças político-partidárias, que apoiam o retrocesso. Entendi. Isso é inimaginável para a sociedade brasileira. É verdade. Isso é terrivelmente desvantajoso para a consolidação da democracia entre nós. A gente vai fazer o intervalo, na volta a gente vai pegar exatamente desse ponto, professor, querendo saber do senhor qual o papel do STF nessa trincheira aí, a corte que é considerada aí a guardiã da Constituição, tá bom? A gente volta já já, portanto, com o terceiro bloco aqui com o jurista e escritor Martônio Montalverne, aqui conosco no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje.
Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo o professor titular da Universidade de Fortaleza, Unifor, Martônio Montalverne. Além de jurista, o convidado é escritor, está lançando o livro Supremo Tribunal Federal, Prússia contra Reich, e aqui nos ajudando a explicar um pouco desse contexto histórico, que é também lições que a história nos dá para o presente político. E nesse sentido, professor, a gente falava no segundo bloco sobre essa disputa do poder pelas vias jurídicas, né? Os ataques à democracia e o Supremo Tribunal Federal, que tem como missão guardar, né, preservar a Constituição. No caso do Brasil, essa função está sendo cumprida a contento na visão do senhor? Eu acho que o Supremo, viu, Erivaldo? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, após esse espasmo, né, desfavorável à democracia, com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal, a partir de 2021, 2022, começou a responder às demandas que apareciam. Percebeu o risco, né? Percebeu. Você não pode, mas isso era inimaginável, um presidente da República que, no dia da independência, num ato público na maior cidade do país, diz que não respeitará mais decisão deste ou daquele ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você não concebe como é que um parlamentar, coincidentemente, filho do presidente da República, diz com tranquilidade que para fechar o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, basta um cabo e um soldado ou algo semelhante, num tom jocoso de desrespeito a uma instituição. Então, quando nós juntamos todos esses elementos, não é verdade, e o constante ataque à institucionalidade, o que culminou com o 8 de janeiro de 2023, nós já constatamos aquilo que se dizia desde o começo, tá? E o próprio presidente Bolsonaro, durante a sua atuação, nunca escondeu disso. Ele não é a favor do Estado Democrático de Direito, né? Ele acha que ele é favorável à tortura, ele é favorável a determinada supressão de direitos e liberdades fundamentais, ou seja, pensa, não é, que a questão relativamente ao problema entre miséria econômica e questão racial é um problema inexistente no país, portanto, é um desrespeito completo. Eu não preciso gastar muito tempo para explicitar o desdém, o desrespeito do presidente Bolsonaro à ciência e aos cientistas, tá, em todos os campos, não somente durante o trato com a pandemia da Covid, mas também qualquer âmbito da ciência, o que é um desastre, e isso se traduziu na execução da sua política científica. Basta ver, eu sou professor universitário, acompanho isso, basta ver a chamada de editais dos órgãos, das agências do desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente CAPES e CNPq, a diminuição que isso teve, a diminuição de recursos nesse sentido, ou seja, todas essas coisas. Então, o governo de Jair Bolsonaro significou isso, essa tentativa, né, de uma destruição do Estado Social e da democracia brasileira. Então, nós nos perguntamos, quando chegou nas instituições, no Supremo Tribunal Federal, elas começaram a reagir, acertadamente. Entendi. O Supremo Tribunal Federal, então, começou a fazer o que qualquer democracia faz. É a aplicação do conceito, também desenvolvido do ponto de vista jurisprudencial, desde os anos 50, na Alemanha e nos países europeus, que se redemocratizaram depois da Segunda Guerra, primeiro a Alemanha e a Espanha, com a derrota de fascismo e nazismo, mas depois também Portugal e Espanha. Quando, em 74, Portugal fez a Revolução dos Cravos e, em 76, a sua Constituição. A Espanha, em 1975, a morte de Franco e, em 1978, a sua Constituição. Então, esses países desenvolveram o conceito da democracia defensiva, a democracia que defende a si mesma.
que tem Entendi. capacidade de se defender. O Supremo Tribunal Federal adotou essa corrente e, quando entrou o novo governo em 2023, nós constatamos a Advocacia Geral da União instituiu a Procuradoria no âmbito da AGU de Defesa da Democracia, que nada mais é do que algo óbvio. Entendi. Ou seja, a democracia vai se defender desse tipo de ataque. Perfeito. Professor, o mundo jurídico, o plenário do Supremo, que é o nosso foco aqui, é um colegiado e há a tese da ciência política de que toda decisão de plenário é política, né? Portanto, a Suprema Corte ela também age politicamente, Sim. nesse sentido, até de forma legítima, né? De forma legítima, não há nenhum problema nisso. Agora, sim, desculpa, continue. Toda jurisdição constitucional, que é o que o Supremo Tribunal Federal faz, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte da Argentina, o Tribunal Constitucional Português, toda decisão nesse sentido, ela é política. Isso. A nossa Constituição é política, ela não é neutra. A Constituição Federal atual, ela escolheu um lado. Por exemplo, ela diz, função social da propriedade. Pronto, mas aí eu queria... Então, a jurisdição constitucional não poderia ser diferente. Ela é política, ela não pode ser partidarizada. É diferente. Entendi. O presidente Lula indicou e nomeou o Cristiano Zanin, né? E as últimas decisões do Zanin têm desagradado e muito os petistas. No conjunto da obra, se sentiram ali meio que incomodados, meio que quase que decepcionados com as posições do Zanin. Aí eu pergunto para o senhor, mesmo sendo uma corte também política, é justo esperar, ter essa expectativa da gratidão jurídica de quem você nomeou a uma Suprema Corte? Na verdade, é perfeitamente legítimo. Esse é o sistema que é criticável, né? Mas é como a nossa Constituição estabeleceu. Nós temos o modelo dos tribunais europeus, onde o Tribunal Constitucional da Alemanha, de Portugal, da Espanha, da Itália, da Áustria, de várias experiências, eles são formados por indicação do parlamento, Sim. portanto, nada mais político do que o parlamento, e esses ocupantes do cargo equivalente ao nosso ministro aqui, eles têm mandato, 10 anos, 12 anos. O senhor acha interessante a ideia? É boa? A ideia é muito interessante, a ideia é debatida aqui. O nosso exemplo se recepcionou a ideia da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou seja, nomeação vitalícia, aprovação pelo Senado. Tá? É legítimo ao presidente da República. Ele só deve observar aquele parâmetro constitucional. É uma pessoa que tem um notório saber jurídico e é uma pessoa que tem uma reputação ilibada, mais de 35 anos, então ele pode nomear. É óbvio. Mas eu falo da expectativa, da gentileza jurídica. A depois, expectativa, né? Da claro, gratidão mas isso jurídica. compete ao presidente da República avaliar. Ou seja, quem ele está indicando. É óbvio, me parece aqui perfeitamente legítimo o presidente Bolsonaro nomear ministro de um perfil conservador, como ele fez. Não, eu digo assim, quem apoia Lula é se decepcionar com as decisões. Isso, claro. Isso faz sentido isso para o Entendi. Mas eu acho que, eu creio que a expectativa, a avaliação política, ela pode ser crítica. Entendi. Não tem nenhum problema. Tá? Eu acho razoável que se critique o ministro Zanin como que se critique o outro. Como se critique qualquer outro ministro que são criticados. Porque, professor, eu não vejo uma carreira jurídica mais exemplificada do que um ministro que é nomeado, que pode passar lá 20, 30 anos, ou seja, é uma legítima situação de carreira de Estado, de um poder, está na cúpula de um poder, no caso do Poder Judiciário, e, portanto, ele é um funcionário de Estado, ele não é um funcionário daquele governo de plantão que, por circunstâncias específicas, né, o levaram, né, à Suprema Corte. Então, assim, eu repetindo a pergunta, é razoável que um governo espere de seus indicados ao Supremo posições que lhe favoreçam, enfim? É perfeitamente razoável dentro da democracia. E é assim que acontece nos Estados Unidos.
Entendi. Quando o presidente Donald Trump indicou os conservadores, principalmente os dois últimos, que foi o juiz, né, Brett Kavanaugh Sim. e a Amy Barrett, ele esperava uma revisão conservadora, inclusive da jurisprudência norte-americana, que foi o que aconteceu. Então é do jogo, né? Hã? É do jogo, né? É do jogo, é normal. Há um debate, e eu acho interessante esse debate, que seja travado. Eu lhe dizia que a Constituição não é neutra, ela fez uma escolha, Isso. uma escolha política, dirigente, social, etc, etc. O judiciário deve ser politizado no sentido Com de ativismo não, né? Não, deve ser politizado no sentido de assimilar a escolha, obedecer à escolha que a Constituição fez, o que não significa partidarizado. O ativismo... O ativismo partidarizado, a parcialidade. Ninguém é neutro, Arivaldo. Eu não sou neutro, você não é, ainda bem. Mas, principalmente enquanto magistrado, seja do primeiro grau, seja do Supremo Tribunal Federal, nós temos a obrigação da imparcialidade. A propósito de... Esse é o desafio. Pois não. Então, se no âmbito da compreensão e da aplicação normativa do direito, eu comprovo, pelo teor da argumentação, a minha imparcialidade, a minha decisão está válida. Sim, Qualquer decisão judicial, ela vale, não porque ela é uma decisão correta, incorreta, ou alguma coisa nesse sentido. A decisão judicial, ela vale sobretudo porque ela emana daquele órgão que a Constituição diz, você vai julgar, você vai dizer o direito. Entendi. E aí o subjetivismo está embarcado aí, né? Óbvio que está, nós não somos neutros, tá? Mas esse subjetivismo é completamente livre. Eu não sou completamente livre, por exemplo, embora eu tenha convicções nesse sentido, de querer aplicar a pena de morte. Porque o meu ordenamento jurídico, a Constituição, me veda essa aplicação. Tem um caso concreto na Suprema Corte do Brasil em que o ministro Alexandre de Moraes, ele preside o inquérito das fake news e também é parte, né? Parte interessadíssima, ele é, até, entre aspas, parte perseguida, foi vítima, enfim. Isso não está muito além do subjetivismo, não? Professor? No inquérito das fake news não é isso que acontece. No inquérito das fake news, o Supremo Tribunal Federal, por ter sido vítima dos ataques, então ele teve o entendimento que aquilo ocorrido no âmbito das suas instalações, ele é competente para tal, e quem investiga é a Polícia Federal e o Ministério Público, não é o ministro Alexandre de Moraes. Mas ele não é parte enquanto ministro da Suprema? Não, o Supremo Tribunal Federal é parte, mas o Poder Judiciário, a instituição é que é parte, não ele especificamente. Entendi. O senhor está dizendo, então, que é uma posição mais institucional do que corporativa, né? Nesse caso específico, eu não tenho dúvida que é bem mais institucional do que corporativa. Nesse sentido, e aliás, a própria Constituição diz que compete ao Supremo a guarda desta Constituição. Portanto, a guarda deste modelo democrático que a Constituição consagrou. Ele não podia fazer outra coisa. Entendi. Professor, como está o ensino, a formação dos juristas aí no estado do Ceará, por onde o senhor tem andado? Eu acho que a formação do direito aqui no estado do Ceará, quando eu comparo há 30 anos atrás, né, ou mais, da minha graduação e vejo hoje, ela tem dado um salto enorme. Na estrutura? Na estrutura, na qualificação docente, nas possibilidades de pesquisa discentes para os alunos e, sobretudo, na pós-graduação. Eu tenho a alegria de dizer, né, que eu fui o primeiro coordenador do mestrado e doutorado em Direito da Universidade de Fortaleza, trabalhei desde o começo na sua implantação e hoje nós temos uma nota muito bem avaliada na CAPES. Na verdade, por exemplo, do Espírito Santo para cima, o mestrado e doutorado da Unifor é o único que detém nota 6, pela segunda vez seguida, numa escala de 1 a 7, muito bem avaliado. E nós observamos isso quando vemos os egressos desse programa e suas posições, que inclusive criaram outros mestrados e doutorados em Fortaleza e fora de Fortaleza. Entendi. Então, eu acho que aqui no Ceará, né, nós temos a Unifor, creio eu, com a sua nota
uma sua nota 6, mas nós temos outros programas de pós-graduação, a nossa Universidade Federal do Ceará, Faculdade Unicristo, 7 de Setembro e outras, que dão a sua colaboração para isso. Então o Ceará não deixa a minha avaliação, desejar, né? a minha avaliação, até onde eu posso ver, é muito positiva. A propósito de avaliação positiva, o senhor é um dos autores mais citados, né? Em livros, em pesquisas. É isso mesmo? Isso é um ranking que acontece naturalmente, essas posições vão mudando, né, através de citações e tudo isso. E, para minha alegria, né, eu figurei o ano passado nesse rol, o que me deixa muito satisfeito, mas funciona muito mais como um incentivo. Entendi. Professor, para a gente encerrar, fale novamente do livro, aí o senhor aproveita e faz as suas despedidas. Tá. O livro, para mim, foi uma gratíssima satisfação poder trabalhar isso, praticamente desde a minha formação no mestrado, no curso de doutorado e pós-doutoramento e também em outros espaços, eu sempre me ocupei da temática entre jurisdição constitucional, democracia e política. Então, por ter alguma intimidade com o tema tratado, com a experiência que se deu na Alemanha, um país onde eu vivi por 5 anos, 5 bons anos de pesquisa. Então, nesse sentido, o livro me foi bastante instigante, né, para a pesquisa. E está muito atual, viu? Eu acho que sim. O debate presente... O debate é bastante atual. E é um debate atual aqui em qualquer canto do mundo, praticamente em qualquer canto aqui, mas também em outras experiências. Então, para mim foi uma gratíssima satisfação. Legal. Né? E eu espero receber as críticas, enfim, a fim de que nós possamos aprofundar esse debate. Perfeitamente. Que venham as críticas, mas por enquanto o senhor receba aqui os parabéns nosso, do programa, do Grupo Otimista, por essa obra aqui que certamente vai figurar entre as mais lidas, não só do mundo jurídico, mas do mundo político, etc. Professor, o nosso muitíssimo obrigado pela presença, é sempre uma honra ter pessoas do seu quilate aqui conosco, tá bom? Parabéns mais uma vez, boa sorte na caminhada. Muito obrigado, Arivaldo. Disponha sempre, um prazer estar aqui. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.